E a gente sempre inicia o culto com oração. A gente inicia orando, né? Falando com Deus. Oração é um negócio muito sério, viu, meus irmãos e irmãs? Não sei o seu relacionamento com o nosso Senhor, não sei. Não sei. Porque às vezes as pessoas mostram para a gente o que elas gostariam de ser, ou o que elas querem que a gente acredite, né? Eu, na maioria dos casos, finjo, fico quieto. Faz de conta que eu acredito. Oh Deus, oh Senhor, Pai, único Deus, Deus é tremendamente bom. Deus é Pai, porque Ele tem cuidado de nós. E hoje a gente pode mais uma vez dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Boníssimo Deus, boníssimo Deus. O Senhor é exaltado. O mundo, o universo, a natureza proclama as maravilhas, a bondade do Senhor. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós, os únicos seres racionais, nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de, muitas vezes, dizer: Senhor, grato por este dia. Senhor, grato pelo sol. Senhor, grato por esse café. Grato, Senhor, pelo ovo frito. Na maioria das vezes nós nos esquecemos. Oh Deus, como o Senhor é bom. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Perdoa as minhas debilidades. Que o Senhor conhece tudo e todas elas. Aceita-nos mais uma vez hoje como adoradores do Senhor. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração. E eu não oro só por mim. É a oração que eu faço. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão e estarão conosco. E oro no nome do único Redentor, único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu vou tomar um golinho de café. Ainda ficou um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu tomo. Amanhã tem ceia. Amanhã é ceia. Como eu quero. Não por causa do número, não é isso, para fazer, não. É que as pessoas entendam. Quero que as pessoas participem, porque eu creio que participando elas
estão entendendo a importância da ceia. Porque a ceia a gente anuncia a volta do Senhor. E cada dia, né, que eu vejo as notícias, eu falo, a volta do Senhor está muito perto. Porque pode ser, né, Beth? Pode acontecer qualquer hora. A gente pode deitar para dormir essa noite e acordar no céu, olha só. Se o arrebatamento acontecer à noite, vai ser noite aqui, né? Mas vai ser dia na outra parte do mundo. Olha, quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você, não se preocupa mais com as coisas que você tem aqui na Terra, não paga mais conta de água, luz. Não é isso que eu estou falando, hein? Não precisa mais ir trabalhar. Não, não é isso. A nossa vida tem que continuar. Porque a gente continuando a nossa vida, a gente, dentro da possibilidade, da condição de cada um, nós ajudamos a movimentar o comércio, a sua cidade, o estado, o país e o mundo. Ninguém vive sozinho, viu? Então a gente tem que continuar. Sai de manhã, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu estou procurando lugar para morar, a vida continua. Mas a gente tem que ter aqui, aqui dentro, a Bíblia fala aqui, né? Nós temos que ter assim a consciência. Jesus pode voltar hoje. Hoje. Eu quero dizer para você que, biblicamente, nada mais falta para Jesus voltar. Não, ainda tem que construir o terceiro. Não tem que construir templo nenhum. O templo pode até começar a construção. Mas o templo vai ter que estar pronto 3 anos e meio depois do arrebatamento. E hoje você sabe que tudo se constrói muito rapidamente, né? Principalmente no caso do templo, onde tudo para a construção já está pronto. Não falta nada, não falta 5 metros de areia. Entendeu o que eu estou falando? Quem sabe, Jaico, não vai dar tempo nem de eu mudar de casa, quem sabe, não sei. Quem sabe eu não sei, mas eu não posso parar, né? Eu não posso, ninguém pode. Ninguém pode. Então participe da ceia amanhã, se você puder, claro. Se não puder, tudo bem. Mas, se puder, vamos abrir a Bíblia. O título da proclamação da palavra hoje é 1º de agosto de 2024. Esse é o título. O título é o dia de hoje. E eu convido você, porque hoje nós vamos abordar esta passagem, como a gente tem feito já de uns bons dias para cá, como diria um conhecido meu, ex-colega, né? De um tempo a esta parte, nós vamos abordar de maneira diferente esta passagem bíblica que eu convido você para ler comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 26.
E tem tudo a ver com isso que o Edgar escreveu aqui. Agora há pouco eu passei os olhos, né? Mas o negócio pula muito rapidamente aí. Eu não sei se pondo a mão e voltando o que acontece aí. Às vezes eu faço umas coisas, depois eu fiz errado. Então, por isso que eu não vou atrás. Mas Romanos 8, 26. Abre sua Bíblia aí, queridíssimo irmão e queridíssima irmã. Romanos 8, 26. Na minha Bíblia está até com marca-texto aqui, porque essa passagem é tremenda. Gostaria que você lesse junto comigo. Se você não puder, você vai ouvir. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então a gente resume que a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que maravilha, não? Que coisa maravilhosa. Você, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã, deve ter observado aí que espírito aí está com letra maiúscula, né? Já observou? Por que está com letra maiúscula? Espírito. Porque refere-se ao Espírito Santo, porque não é um espírito humano. Se fosse espírito humano, estaria com o E minúsculo. Se fosse um espírito maligno, um demônio, como alguns chamam, um capeta, um cão, ele estaria também com o E minúsculo. Mas como refere-se ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, a Bíblia, para nos esclarecer, para nos ajudar, ela usa a letra E maiúscula aqui. E hoje nós vamos entender isso um pouco melhor, porque a gente vai falar de oração. A data de hoje, 1º de agosto do ano de 2024, é para falar de oração. Por que diz assim que o Espírito Santo nos assiste, né, em nossa fraqueza? Óbvio, primeiro porque nós somos fracos mesmo, cheios de pecado, defeitos, malignidade, fraquezas, todos nós. E não é só o ser humano que é assistido pelo Espírito Santo. Não é só o ser humano. A criação toda de Deus, tudo que Deus criou, então o mundo é assistido pelo Espírito Santo. Isso está aqui na Bíblia. Veja o versículo de número 22. Volta, né? Na minha Bíblia eu volto uma página.
Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, toda a criação, ela é assistida pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós, cristãos, gememos, porque você pode nem dar bola para isso, não dá atenção, né? Você pode não pôr reparo nisso que eu estou falando, mas todo ser humano, não tem gente que fica assim, hoje eu estou meio down, não tem esse papo assim, e hoje eu estou meio para baixo. É o seu espírito gemendo dentro de você pela restauração final sua, da sua família, de todos os semelhantes, de toda a terra, porque você viu que toda a criação geme, que é a restauração. Porque toda a criação sofre, desde o pecado no Éden. Volta aqui essa paginazinha e vai no versículo 23. Olha só. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Por causa disso que diz que o Espírito Santo, ele geme por cada um de nós. Por que ele geme? Porque é ele que intercede, é ele que na verdade ora. Porque nós não sabemos orar como convém. Acabamos de ler aqui, né? No versículo 26 de Romanos 8. Então, esta expressão quer dizer que este gemido inexprimível que o escritor da carta aos Romanos coloca aqui para a gente, é algo que a gente não consegue expressar com palavras. Porque isso aqui, esses gemidos inexprimíveis, são apelos, são súplicas, são pedidos tão profundos, tão sofrido, que a gente não consegue expressar. Por mais que eu queira buscar substantivos, adjetivos, eu não vou conseguir expressar o suficiente, porque eles são inexprimíveis. E o Espírito Santo, ele faz isso, ele usa esses gemidos, essas súplicas que a gente não consegue expressar, para o nosso bem-estar. Quem é que nunca acordou, ou está tudo bem, de repente
Nossa, bate uma tristeza, uma coisa dentro da gente, né? É porque a gente quer essa restauração. O nosso espírito sabe que nós precisamos disso. Sabe que isso precisa acontecer na nossa vida. Por causa disso que existe esta intervenção do Santo Espírito de Deus, do próprio Deus. E esta obra de intercessão do Espírito Santo, ela é uma obra sacerdotal. Quem é o sumo sacerdote? Porque hoje não existe, né? Apesar dessa denominação aí que tem o Templo de Salomão lá em São Paulo, colocar lá uns sujeitos fantasiados ali, né? De sacerdote. Hoje não existe o sumo sacerdote. Porque não tem templo, como é que vai ter sumo sacerdote? O nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta obra de interceder com gemidos inexprimíveis iguala-se, obra do Santo Espírito, iguala-se à obra sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Isso que eu estou falando aqui está na Bíblia, viu, gente? Não é invencionice, óbvio, né? Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Hebreus, espera aí, dá um pouquinho de paciência aqui. Hebreus 2, cadê aqui? 17 e 18, está aqui. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, esta ação do Espírito Santo assemelha-se a esta ação de Cristo Jesus como sumo sacerdote. Por causa disso que Deus, o Eterno, o Criador de tudo, veio para a terra encarnado homem. Por que Deus se encarnou homem em Jesus Cristo? Para poder ser o sumo sacerdote, para passar por tudo que o ser humano passa. Quem acompanha os cultos aqui já ouviu eu chegar assim aos limites, né, dos exemplos para explicar. Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo sentiu tudo que você sente. Todas as emoções, sensações, desejos, tudo. Ele era homem. Senão, como é que ele podia interceder por nós? Ele nem sabia o sentimento dos homens. Por causa disso que ele se encarnou, sofreu,
Então eu chego assim, para que todo mundo entenda, porque tem gente que olha assim para alguém e vê aquela pessoa perfeita. Não existe ser humano perfeito. Jesus Cristo, como homem, foi o único perfeito. Como Deus, é óbvio que era perfeito. Mas como homem, ele foi perfeito. Mas ele fazia tudo que um ser humano fazia. Então eu chego aos limites. Jesus Cristo precisava cortar as unhas, senão elas cresciam, ficava que nem unha de gavião, né? Precisava cortar. Eu vou. Por que eu falo isso? Para você entender que o próprio Jesus Cristo, como homem, foi um perfeito homem. Jesus Cristo, quando comia, não tinha fio dental naquela época, nem palito de dente. Eles limpavam os dentes com espinhos. Jesus tinha que limpar os dentes. Jesus Cristo, e aqui não vai nenhum desrespeito, meu Deus, é para vocês todos entenderem, porque tem gente nos nossos dias ainda que olha para um artista e acha que o artista não faz xixi, não faz cocô, não faz número 1, número 2. Jesus Cristo fazia número 1, número 2. Normal, ele era homem. Jesus Cristo suava, transpirava, teve desejos de homem, não cedeu, porque ele não podia ceder. Por quê? Porque ele não veio aqui para ter relacionamento com mulher, ele não veio aqui para ter filhos, constituir família, não. Ele veio para salvar o mundo. Por causa disso que ele não podia ceder aos desejos sexuais. Mas ele teve, óbvio, ele era homem. Por que ele não podia ceder? Porque naquela época, ou o homem ele se relacionava com prostitutas, o que pela Bíblia é pecado, ou ele constituía a família. Jesus não pecou, não podia pecar, porque senão como é que ele ia ser o sumo sacerdote? Como é que ele ia nos salvar se ele tinha pecado? Por causa disso que homem nenhum salva homem nenhum, só Cristo. E ele não podia se casar e ter família, porque não era esse o propósito. Senão ele geraria filhos de Deus em carne. E não pode, não tinha como esse ser o propósito dele. O propósito dele era se entregar como homem, morrer como homem, porque o salário do pecado é a morte, né? Morrer como homem para nos salvar, carregar sobre ele todos os pecados já cometidos, que estavam sendo cometidos naquela época e que foram cometidos dele para frente. Entendeu? Você está me entendendo? Por causa disso que o Espírito Santo tem este trabalho, este serviço, este ministério. Que ministério? De fazer apelos profundos pelo bem-estar de cada cristão. Isso também está na Bíblia, olha. 1 Coríntios 2:11. Cadê? Está aqui. Por qual dos homens, ou melhor, porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o seu próprio espírito que nele está. Assim, também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, só o Espírito de Deus pode, através desses gemidos que a gente sequer consegue descrever, clamar por cada um de nós. Da mesma maneira, queridíssimos irmãos e irmãs, e eu estou falando isso e mostrando aqui na Bíblia, estou aqui em Romanos 8, 26. Se você não concordar comigo, tudo bem, não posso fazer nada. Eu só não posso deixar de falar. Se você não abandonar as práticas erradas, se você não abandonar as coisas em que Deus, na verdade, diz para você não fazer, mas você continua fazendo, simplesmente, você está longe de Deus. Simples assim. Porque da mesma maneira que uma pessoa só vive se ela respirar, uma pessoa só tem vida espiritual se ela orar. Você não ora? Eu vejo aqui, gente, eu não fico pegando no pé de ninguém, não é esse o objetivo aqui do nosso culto, nem da... Tem gente que só vem naquela horinha depois que passa a oração da abertura. A pessoa não gosta de orar. Não gosta. O que eu posso fazer? Agora, a oração é uma expressão de vida divina. Se você não gosta de oração, se você tem vergonha de oração, se você não ora, eu quero dizer para você assim, tranquilamente, não há em você expressão de vida divina. Não há outra maneira, irmão, irmã em Cristo, de haver uma ligação entre você e Deus, Deus e você, sem oração. Nós acabamos de ler o Espírito de... Quem é o Espírito? Tem gente que acha que o Espírito de Deus é um Espírito, que Deus é Deus, e Jesus é Jesus. Ué, mas não é isso não? Claro que não, é óbvio, mas é óbvio. Então nós teríamos 3 deuses. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Deus é o Espírito de Deus e Jesus é Deus. É uma pessoa só. É um ser só. É que Jesus é o Deus encarnado homem. Mas isso é um assunto para um outro dia. Quando a gente fala em oração, né, tem gente que acha, não, eu oro, não, comigo não, eu oro mesmo. Tá bom, que ótimo. Mas quando eu estou falando aqui em oração, eu não estou me referindo àquela oração que algumas pessoas fazem na hora da refeição. Todos deveriam fazer. Todos deveriam, mas algumas pessoas fazem. Ou aquela oração que algumas pessoas também fazem. Todos deveriam fazer. Aquela oração na hora de dormir, não é dessa oração que estou me referindo. Também não estou me referindo àquelas orações que, cristão ou não, temente a Deus ou não, idólatra ou não, as pessoas fazem quando estão em momento de perigo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela oração feita, né,
em momentos que você cria para ter este relacionamento, momentos que você cria, que você marca para ter esse relacionamento com Deus. Nós aqui não somos uma igreja denominacional, não somos, certo? Mas se eu já fiz isso algumas vezes no passado, olha gente, hoje à noite eu vou fazer um culto de oração aqui. Para mim foi uma coisa maravilhosa, muito bom, mas era 7, 8, 5 pessoas. Ninguém gosta de culto de oração, essa é a verdade. Vai passar uns minutinhos hoje, mas acho que vale a pena, hein? Eu não sei se você tem denominação ou não, eu não quero entrar nessa discussão. Mas vamos supor que você tenha uma denominação. Na sua denominação, tem culto de oração? Você vai? Quantas pessoas estão lá neste culto de oração? Você e mais quantas? Porque se você tem o espírito de oração, você não é um crente, um cristão só de nome. Se você é uma pessoa renascida em Cristo, você ora. E o Espírito Santo de Deus é que ora por você. A maioria de nós cristãos fracassamos nesta santa relação com Deus, que é essa tarefa, se é que assim pode se dizer, de orar. E às vezes orar com outras pessoas. Não é por outras pessoas, é com outras pessoas. Sabe por quê? Que culto de oração normalmente não tem ninguém? E se eu vou voltar a fazer, semana que vem, sei lá, vou começar a fazer pelo menos um dia na semana, à noite, um culto, certo? E amanhã tem ceia, hein? Né? Mas eu sei que culto de oração ninguém gosta. Não, Marília, mas aqui não vai ter gritaria, pode ficar tranquilo, isso aqui é coisa séria. Entendeu? Aqui é coisa séria. Mas eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas não gostam de culto. Quando eu falo em denominação, Marília, também estou falando de denominação séria. A Marília está escrevendo aqui assim: já fui, mas é uma gritaria que tira a gente da concentração. Bom, eu tenho convicção que você foi numa igreja pentecostal ou neopentecostal. Lá é só gritaria. Lá é uma carnalidade que é pior que açougue, de tanta carne. Estou falando denominação séria. Não aonde as pessoas brincam de cristão. Estou falando coisa séria. Né? As pessoas não vão. Porque Satanás impede as pessoas de irem. Porque quando o crente ora, né? O crente se arrepende das falhas. Quando o crente está orando, o Espírito Santo de Deus traz à mente dele as coisas que ele faz e que ele não deveria fazer. Então ele se arrepende. Quando o crente ora, ele tem uma comunicação direta com o próprio Deus. E Satanás não quer isso. E
também, por causa disso, por ele não querer, é que surgem essas reuniões de oração, tipo esta que a Marília, nossa irmã aqui, citou. Que aquela gritaria, é gente profetizando, ninguém ora nada, aquilo ali é uma carnalidade, uma coisa de gente doida. Ou olha, essas coisas são duas, não tem como, três na verdade, né? Mas eu só vou falar duas. Ou é carnalidade ou é coisa diabólica, mas também pode ser problema mental, né? Então pense nisso, amado irmão, nesse 1º de agosto, querida irmã, no nome do Cristo Jesus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que tudo que foi dito aqui hoje, Senhor, e que está na Tua santa palavra, né, seja motivo de pensamento, motivo de análise, motivo da gente estar novamente revendo a nossa vida, vendo até que ponto há cristianismo verdadeiro em nós. Continua, Senhor, falando conosco sobre este assunto, oração. Esta é minha oração. Este é o meu clamor, é o meu pedido por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, sempre, indubitavelmente, no nome do Cristo Jesus. Amém.